pra agora. E hoje, Paula, e até eu peço uma dica, assim, como você lida com pessoas que votaram no Bolsonaro e ainda são a favor dele? Ah, ainda são a favor dele? Não lido mais. Você não se relaciona mais? Não. Na sua família existe alguém? Não, na família do meu sócio tinha alguns, mas já mudaram. Porque é uma coisa que eu tenho dificuldade hoje, assim, eu não consigo, e daí são pessoas, né, enfim, parentes próximos, que eu não consigo me relacionar, assim. Não, mas eu acho que fica muito difícil se relacionar com alguém que... Por dois motivos. Ou porque é um escroto, ou porque é burro. Eu não... E já está demonstrado, né? Eu acho que ficou muito claro que não teve nunca um programa de governo, que não faz a mínima ideia do que está fazendo, que está lutando contra um comunismo que não existe, né? É uma coisa meio que rota, né? Lutando contra os moinhos de vento. Cadê o comunismo? Qual comunismo estamos lutando? Quando o Brasil foi comunista? Em que momento? Exato. Olá, tudo bem? Voltando aqui depois de mais um tempo para poder fazer mais um vídeo. Essa manhã eu acordei com um feed de notícia falando sobre a Paula Carosella, que até então eu não conhecia, e não entendam isso aqui como um ataque pessoal a essa chefe de cozinha que era do MasterChef. Não é um ataque pessoal a ela, só estou usando ela como exemplo. Ela recentemente esteve num podcast e ela falou que eleitor do Bolsonaro ou é escroto ou é burro. Então vamos analisar alguns fatos aqui. Primeira coisa, eu vou falar 2 versículos aqui bíblicos, né? Um que diz que não existe nada que esteja oculto, que não venha a ser revelado, nada que esteja escondido, que não venha a ser achado ou venha à luz. A outra é um versículo que o nosso atual presidente vive sempre dizendo, que é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E uma frase que eu também aprendi durante a campanha dele, né? Eu ouvi outras pessoas falando, mas a primeira pessoa que eu ouvi falar foi ele: liberdade se combate com mais liberdade, né? Isso basicamente é dizer, você dá corda para a pessoa e a pessoa, se ela quiser, ela se enforca. Enfim, a Paula Carosella é uma argentina, né, morando no Brasil, poderia estar lá na Argentina apoiando o governo de lá, o governo esquerdista, onde hoje, de um país que era tão rico, né, que as pessoas ainda ficavam: vou para os Estados Unidos ou vou para a Argentina. E hoje todo mundo foge de lá e ninguém quer ir para a Argentina, a não ser para comprar coisas por conta da crise. Os preços, a moeda de lá está tão desvalorizada que o preço de lá para comprar qualquer item é muito bom. Enfim, mas ela poderia estar lá, está aqui no Brasil desde 2001, parece que é cidadã brasileira e tal. E ela diz que apoiar o Bolsonaro, quer dizer, tudo hoje se resume, um Brasil inteiro, um país de dimensões continentais, né, se resumiu a um homem só, a um nome só: Bolsonaro, né? É o Bolsonaro que faz chover, é o Bolsonaro que faz fazer frio, ele é o genocida, ele é gelocida, né, porque é ele que mata de frio as pessoas, porque ele é o negacionista climático. Já inventaram tanta coisa que a gente nunca ouviu a vida inteira para falar desse homem. Enfim, ela, numa reportagem em 2019 para a Folha da UOL, uma coisa assim, ela disse que o que incomoda é o radicalismo, né? O radicalismo que tem aqui no Brasil, e que ela não tem medo de se manifestar com relação ao feminismo, opiniões políticas, e até mesmo ela acha importante o papel do brasileiro em quem coloca como governante. Beleza. Vou dar uma opinião sobre o feminismo para você que de repente você não vai ouvir em lugar nenhum, de repente você vai ouvir só de mim, né? Mas o governo do presidente Bolsonaro, né, que eu gosto de deixar bem claro para todo mundo, ele não faz nada sozinho, ele é bem assessorado. Não estou dizendo que ele não seja inteligente, que eu acho ele muito inteligente e capaz, mas ele é bem assessorado. Ele distribuiu, só no mês passado, de abril, 35 mil títulos de propriedade, né, para pessoas que não tinham propriedade de suas terras, e para trabalhadores rurais, e para pessoas que são inscritas nos programas onde os manifestantes de MTST deveriam estar inscritos para conseguirem suas terras, conseguirem o direito à propriedade. Enfim, só que a ministra Tereza Cristina, foi a Tereza Cristina,
foi a Damares, não sei. Ela colocou o seguinte: ao invés de dar o título de propriedade na mão do homem, né, para um dono, ela colocou na mão da esposa. Porque a possibilidade de um homem pegar o título de propriedade e dar um pé na bunda da esposa, né, mesmo com filho, etc. e tal, vender e ficar com o dinheiro, era grande. Ela achou por bem colocar na mão da mulher, que tinha um instinto mais materno de cuidar da família, né, e a possibilidade de vender esse título seria bem menor, né? E você não vai ouvir isso em lugar nenhum. Se você não procurar essa notícia, você não vai ouvir em lugar nenhum. Como feminista, eu acho que elas deveriam bater palmas, né? Mas não, vão sempre dizer que o governo é um governo misógino, né? Então, dá para poder apoiar essa ideia? Eu acredito que sim, acredito que você, sendo feminista, deveria apoiar. Mas será que, mesmo apoiando essa ideia, eu me torno um burro ou um escroto? Né? Você falou do radicalismo, né? Ué, radicalismo? Ou seja, você pegou e radicalizou 58 milhões de eleitores, alegadamente, porque eu acho que são muito mais, né, como burros ou escrotos por apoiar um governo. Um governo que levou água para o Nordeste, isso é burrice, isso é escrotice, né? Um governo que levou internet para o Nordeste, né, que está tentando colocar internet nos lugares mais remotos para poder dar acesso à informação para todo o canto do país, para toda criança. Inclusive, é assim, não tem voto de cabresto, não tem nada disso não. Eu vou te dar internet para você ter acesso à informação e você ter liberdade para você escolher votar em quem você quiser. Ele pode estar dando internet para quem vai continuar votando em governo de esquerda. Não tem problema nenhum. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Nesses programas, eu citei esses dois versículos e esse dito, porque nesses programas nos antigos programas de televisão, quando qualquer entrevistado fosse, né, ou quando fosse ser entrevistado por um jornalista e tal, ele ia ser comedido e iria evitar certos temas, iria evitar certas palavras. Num programa de auditório, dia de domingo, você não vai falar um palavrão, você não vai colocar certo tipo de música, ou seja, você não vai ser quem você é normalmente, né? Porque eles vão falar assim, isso aqui você não pode falar, nesse horário você não pode falar isso, então você está cumprindo uma certa claque, né? Uma certa agenda. E aí criaram-se esses podcasts, tem podcast de tudo quanto é maneira, podcast dirigido por mulher, por homem, né? Podcast para pessoas que não entendem nada de nada, enfim. E lá as pessoas se soltam, e lá as pessoas são quem elas são. E aí não tem nada oculto que não venha a ser revelado. E elas têm liberdade para falar do jeito que quiserem. E aí colocam na mesa o famoso suco da verdade, o soro da verdade, né? E a bebida entra, a verdade sai, e você realmente conhece quem são as pessoas. Como acabaram conhecendo quem era verdadeiramente essa Paula Carosella, né? Que acha que tem um restaurante aqui no Brasil que depende do dinheiro de brasileiros para poder manter o seu negócio, e acha que pelo menos metade deles ou é escroto ou é burro. E eu acho que isso, eu não sei, mas está me soando como um radicalismo, né? Você pegar e radicalizar 58 milhões de pessoas, né, como burros ou escrotos, né? Simplesmente porque tem uma opinião contrária à sua. E que até então eu não consigo ouvir a opinião de ninguém. Só consigo ouvir eu não sei qual é o certo, mas eu sei que ele está errado, né? Foi igual a pandemia. Ninguém sabe o que fazer, ninguém conhece o vírus, não existe medida certa. Eu sei que a medida do Bolsonaro está errada. Eu não sei se existe certa, mas sei que a dele está errada. Qualquer medida que ele disser está errada. E agora está se mostrando, a própria ciência, os próprios estudos estão mostrando que a falta de vitamina E, a depressão, dentre outras coisas, né? Não vou precisar ficar citando aqui, mas quem quiser procurar consegue achar, vai encontrar que o cara tinha razão em muita coisa. Obviamente, eu não estou dizendo que tinha sido ele, mas ele que deu a cara para bater
Pode ser que algum médico por trás dele falasse, ó, vitamina E vai faltar. Mas ele que foi a público dizer qual que era importante, né? E aí o pessoal no podcast fala de verdade, né? Mas a verdade é entre apoiar um governo que tem várias coisas boas, né? Que se quiser apontar as ruins, fique à vontade, mas tem várias medidas boas. A verdade é que apoiar o antônimo disso, né, parece ser um pouco mais escroto e um pouco mais burrice. Vamos aos fatos, né? Agora está se lançando o ex-presidiário, está colocando o nome dele aí para tentar a presidência novamente, né? O ex-presidiário que todo mundo acha que gosta de pobre, todo mundo acha que é um cara do comunista, socialista, e para mim é só um oportunista. Porque enquanto muita gente está morrendo de fome aí, ele fez um casamento de R$ 500 mil, né? Não podia pegar esse dinheiro e comprar de terras e distribuir para o pessoal do MTST, mas preferiu colocar num casamento para pessoas reduzidas durante 5 horas, não, foi um pouco mais de, não sei quantas horas foram de casamento, mas foram mais do que 5 horas, gastar R$ 500 mil em 5 horas de evento, né? Com um relógio de R$ 100 mil na mão, e onde todo mundo hoje consegue encontrar os vídeos onde ele deixa bem claro a ojeriza que ele tem de pobre, né? Tem um vídeo dele chegando numa dessas comitivas dele, dentro do carro, alguém filmando ele, né? E ele já ficando chateado por causa da povada que vem atrás querendo recebê-lo. Enquanto o outro, que é o escroto e burro, né, cai nos braços do povo, correndo o risco de tomar uma outra facada, dando tanto trabalho para a segurança dele. Entrando na casa de populares para saber o que a pessoa tem, né? Como foi durante a pandemia, quando ele falou: o que tem na sua geladeira? Abre a geladeira, tem água e chuchu, né? E que realmente se importou. Esse governo, que eu esqueci de dar esse detalhe, distribuiu muito mais em títulos de propriedade, né, do que todos os governos anteriores passados combinados. Só nesse governo, durante esses 3 anos, foi distribuído mais títulos de propriedade. Ou seja, por que tinha então o MTST, o Movimento Sem Terra, o Sem Trabalho, o Sem Moradia, né, nesse governo que se importava tanto, né, o governo de esquerda se importava tanto com eles, e só nesse governo agora que foi distribuído mais do que todos os outros governos, né? Enfim, apoiar isso, né, é escrotice ou burrice, o Carosella. E, de novo, não é um ataque pessoal à Carosella. Não conhecia ela até ontem, não sabia nem quem era. Só que eu conheço o programa MasterChef, que eu já vi algumas vezes, e achei um programa, sinceramente, muito escroto, né? Porque é um programa onde pessoas que vão para lá não são pessoas que saíram do Senac ontem, são pessoas que são cozinheiras há muito tempo, chefes, né, de cozinha há muito tempo, e estão querendo um lugar ao sol, e chegam lá, e mesmo porque não está tão rosinha a carne quanto deveria, às vezes são esculachadas, humilhadas em público, né? Porque não conseguiram cozinhar uma comida do jeito que o gosto daquele chefe gostaria, né? Eu tenho certeza que 500 mil de pessoas comeriam aquilo ali e dizeriam que aquilo é uma delícia, né? Mas se não está no gosto da Carosella ou de qualquer um deles, é um esculacho, uma humilhação. Parece que a pessoa deu veneno ou bosta para comer. Enfim, esse programa sim é um programa que eu acho muito escroto e de uma burrice tal. Mas enfim, vou continuar esse vídeo na parte 2 para ele não ficar muito extenso.